Boa noite, amigos de Pernambuco, boa noite, amigos do Brasil. Estamos começando a partir deste momento o programa Pedro Paulo na TV, ao vivo, aqui na Nova Nordeste, a sua TV. Programa interativo, está com a telefone e a internet livre para sua participação. Nosso endereço na internet www.tvnova.tv.br. Você também pode participar do programa através do telefone 3207-0121. De qualquer lugar do estado, você coloca o 81 na frente e faz perguntas para o nosso convidado especial de hoje. Olha, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, polêmico. Uns acreditam, outros não acreditam. A primeira imagem que vem na cabeça na hora que a gente fala sobre hipnose é aquela imagem de um mágico. Um mágico que com o seu reloginho, passando assim, é capaz de arrancar das pessoas confissões, revelações que nem mesmo ao seu melhor amigo essas pessoas seriam capazes de dizer. Mas, e para curar doenças? Alguns médicos já utilizam a hipnose no dia a dia, né, para auxiliar no tratamento, dentistas famosos, né, pessoas que têm problemas de comportamento, problemas emocionais. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Você acredita no poder de cura da hipnose? Este é o tema do programa. Você pode ligar e fazer perguntas. O nosso convidado especial é o Reinaldo Norman. Ele que é psicólogo, especialista em psicologia transpessoal e hipnoterapia. Bom, primeiro vamos tentar destrinchar aqui o que é a hipnose, né? De onde ela vem, porque a imagem que a gente vem na cabeça de primeiro, né, é essa imagem do mandrake, a imagem do cara com um reloginho balançando assim, que deixa as pessoas estataladas. Boa noite, doutor. Boa noite, Pedro Paulo. É um prazer estar no seu programa. Boa noite ao seu público. Muito boa noite. Uhum. O que é a hipnose? Hipnose nada mais é do que de um estado de relaxamento mais profundo, em que a pessoa acessa níveis de consciência, procurando lembrar, digamos assim, das suas memórias e do seu passado. A hipnose é um condicionamento que leva a pessoa a entrar num estado diferenciado do que nós chamamos de consciência, né? Então é uma técnica milenar, desde antes de Cristo, em que muitas pessoas utilizavam de forma aleatória sem saber que era hipnose. Então, hipno vem do grego, quer dizer sono, né? E através de um estado semelhante ao sono, a pessoa apenas relaxa. Na realidade, ninguém dorme. As pessoas acham que através da hipnose tem que dormir. Não dorme. Fica totalmente semiconsciente, sabe o que está fazendo, tem total consciência dos seus atos, e em momento algum sofre ou sente dor. É um estado de relaxamento profundo que traz uma sensação de leveza e de bem-estar. Uhum. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? De certa forma, sim. Uns são mais resistentes, outros menos, né? Quando a pessoa é mais resistente, utiliza-se de técnicas complementares que também levam a estados alterados de consciência. Então, hipnose pode ser atingido um estado de relaxamento através de mantras, de batida de tambor, né? De cânticos, né? Por isso que em algumas religiões, principalmente afros, é usado o tambor, o ritmo, as canções, né? E nas religiões orientais, os mantras. Por exemplo, na Igreja Católica existem as ladainhas, né, o terço. Isso tudo leva a um estado alterado de consciência, em que a pessoa sabe que está ali, mas muitas entram em transe. E é nesse estado de transe que se fortifica a fé. E diz o velho ditado popular que a fé remove montanhas. Daí nasce a cura. Porque quando Deus criou o homem, ele deu a este homem uma centelha divina semelhante à sua imagem. Então, de certa forma, nós somos semideuses. Todo cidadão ou cidadã que tiver uma capacidade ímpar de concentração em elevar o seu nível de consciência, ele é capaz, sim, de transformar a sua própria pessoa e, muitas vezes, eliminar doenças psicossomáticas, né? Como fibromialgia, por exemplo. Nós convidamos também para participar do programa, ele já está conosco. Esteve aqui no começo da semana, nós estamos aproveitando a passagem dele aqui para o Pernambuco, o doutor Daniel
Caraúna, psicanalista, clínico, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, psicopedagogo clínico, social, diretor do Instituto Desenvolvimento Educacional Brasileiro, o IDEB. Boa noite, professor Daniel Caraúna. Boa noite a você, meu amigo Pedro Paulo, ao doutor também, e a todos os nossos ouvintes, um forte abraço. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, participando de um programa de grande audiência como o seu. O senhor acredita que a hipnose é capaz de curar doenças? Olha, hoje em dia, a própria técnica da hipnose já faz parte da prática médica. Né? Exatamente. A Federação Brasileira de Medicina já reconhece a prática da hipnose. No entanto, nós sabemos que Freud vem desenvolver a psicanálise devido à própria hipnose. Devido a algumas dificuldades que Freud tinha com a hipnose, ele deixa a hipnose e vai criar a livre associação de ideias e pensamentos através da psicanálise clínica. Então o senhor acredita? Acredito sim. E, inclusive, como psicanalista, eu passei uns 3, 4 anos trabalhando com a técnica hipnótica, mas depois eu deixei. Por que o senhor deixou? Devido a algumas considerações pessoais. Primeiro porque, com o tempo da prática, eu me senti um tanto quanto fragilizado para continuar na prática da hipnoterapia. A segunda, porque alguns pacientes meus criaram uma dependência de mim. A quarta, porque eu percebi que nem todas as pessoas eram hipnotizáveis. A quinta, porque o próprio Freud deixou de fazer hipnose para partir para a psicanálise. E outras questões mais também eu resolvi parar e ficar apenas com a livre associação de ideias, só com a psicanálise. O senhor enumerou rapidinho 5 motivos para desistir da hipnose. O senhor não desistiu ainda por quê, professor? Eu amo a hipnose, eu trabalho com isso há 30 anos e quanto mais eu faço hipnose, mais eu me apaixono, porque é uma técnica reveladora. Em 3 sessões, normalmente já na primeira, colega, me perdoe eu discordar totalmente de você, mas eu tenho tido o privilégio de já na primeira sessão resolver o problema de muitas pessoas, principalmente fobias, traumas, né, como medo de qualquer coisa, medo de rato, medo de aranha, medo de barata, medo de chuva, medo de trovão, medo de avião, qualquer coisa. Já na primeira sessão, normalmente a pessoa fica liberta desse pesadelo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que 60 anos não voava de avião, porque tinha medo de avião. E em menos de 1 hora, eu diria 40 minutos, ela já desejava voar de avião. Claro, vai ter que testar, vai ter que ir no aeroporto, né? E eu associo técnicas complementares, ou seja, eu utilizo um pouco da cognitivo comportamental, porque cria aquela questão da aproximação e evitação do objeto. Associo também a técnica da psicologia transpessoal, porque muitas pessoas, quando estão elaborando seu sentimento, elas se apegam muito na questão da crença. E todos nós temos uma crença, né? Muitas pessoas de origem espírita, de origem kardecista, muitas pessoas de outras crenças e que têm uma fé inabalável em relação às suas crenças, como em Jesus Cristo, acham e creem que se tiverem fé, remove os seus problemas. Então, através da hipnose, a gente cria uma espécie de alucinação em que o indivíduo consegue ver a imagem daquele seu Deus maior, como Cristo, por exemplo, e a fé que essa pessoa tem então em Cristo faz com que ela crie a grande magia da sua vida. A fé remove montanhas, eu dizia aqui há pouco, na sua ausência, e muitas vezes pessoas que têm depressão, que têm pânico, que têm doenças psicossomáticas como fibromialgia. É muito comum as pessoas entrarem no meu consultório com fibromialgia e saírem sem dor. Por exemplo, eu vou citar um caso, posso? Pode, fique à vontade. Existe uma doença conhecida vulgarmente como doença do fogo. O colega conhece, deve conhecer. Sim. Eu desconhecia até então, isso faz alguns anos atrás, e eu trabalho dentro de uma clínica médica. Consultando os meus colegas o que era a doença do fogo, eles me disseram assim: olha, Reinaldo, não te mete com isso porque não tem cura. Eu voltei com toda humildade para o meu paciente, que estava acompanhado de seus pais, e disse assim: olha, infelizmente eu não posso fazer nada, porque isso é uma doença, isso não tem cura, e os pais disseram: sim, nós sabemos. Como assim sabemos? Não, nós sabemos que não tem cura, mas assim mesmo querem que eu atenda o seu filho? Sim, queremos.
Então, eu disse que eu ia fazer o melhor que eu sabia, né? E unindo as nossas energias, de certa forma, metafísica, a gente elevou os nossos espíritos e eu comecei a trabalhar com esse menino que tinha 26 anos de idade. Ele apresentava bolhas, para quem não sabe, forma bolhas da grossura de um dedo, acima da pele, e quando elas eclodem ou explodem, aquilo desmancha e fica tipo uma chaga. É muito doloroso, por isso o nome doença do fogo. Bem, na primeira sessão, para surpresa, minhas bolhas explodiram e ele saiu de lá molhado. Molhou a camisa dele. Passou-se uns 15 dias, esse menino veio sem bolha e elas estavam cicatrizando. Um mês depois ele voltou para a terceira sessão, já estavam cicatrizadas. E assim sucessivamente ele veio 6 vezes. Na 6ª vez que esse menino veio, ele se dizia curado. Eu não curo ninguém. Você sabe que nós, claro, como terapeutas, não curamos ninguém. Nós somos facilitadores. Só apontamos o caminho. Né? Exatamente. Então, a fé desse menino em relação ao que ele poderia fazer ele com ele mesmo, fez com que ele edificasse um novo ser. E realmente, por solicitação minha, ele passou 2 anos me dando um feedback. E cada vez que ele ligava, de 6 em 6 meses mais ou menos, ele dizia, eu estou curado, não tenho mais problema nenhum. Para a alegria e felicidade dele, da família dele, ele ficou totalmente curado. Deixa eu colocar um então, telespectador fato surpreendente. aqui. O Marcelo da Mostardinha está na ponta da linha. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Pedro Paulo. Pode falar, Marcelo. Boa noite, debatedores. Eu queria tirar uma dúvida. Há muitos anos atrás eu fiz um tratamento de regressão. Né? Fez um tratamento de regressão. De regressão, exatamente. Certo. Faz muitos anos, eu tenho 36 anos, eu acho que no tempo eu tinha uns 16, 18 anos, né? Sei. Eu tenho um problema, Pedro Paulo, eu tenho um problema de distúrbio do pânico, né? Para quem sabe, o doutor aí sabe, realmente é um problema sério. A gente está bem, de repente, sente palpitações no coração, sente dor de cabeça, sente aquela sensação de morte, né? E é difícil. Eu queria saber se tem se ajuda esse problema da hipnose. Inclusive o doutor que faz o tratamento comigo, que é um doutor maravilhoso, eu creio que o doutor aí deve conhecer o doutor Dailton, né? É um psiquiatra maravilhoso, é a pessoa que me acompanha até hoje. Eu queria saber se através da hipnose, esse problema de distúrbio do pânico poderia ajudar. Pode ser resolvido, né? Pode ser resolvido, amenizar mais. Ok. Deu para perceber. É uma coisa que a gente não procura. Você está bem agora. Ok, Marcelo, deu para perceber. Deixa eu passar aqui para o doutor. Pode falar, doutor. Pois não. O Marcelo da Mostardinha. Ele falou em pânico, né? Eu entendi isso. Exatamente, ele já inclusive fez regressão. Não sendo estresse pós-traumático, que é outra coisa. Se for pânico, já na primeira sessão a pessoa sente-se aliviada mais ou menos 50% do seu pânico. Se não totalmente aliviado. Mas é normal, em 3 horas de trabalho, que são 3 sessões, a pessoa sentir-se sem pânico. Poderá sentir alguma coisa se for um outro distúrbio qualquer. Pânico, em 3 horas de trabalho, normalmente eu dou o meu caso, com o meu paciente, resolvido. A técnica que eu utilizo é muito rápida, é muito eficaz, eu utilizo várias técnicas, e se a pessoa tem vontade, desejo, e faz o que eu peço que faça como ação no desenvolvimento do meu trabalho, realmente, em 3 horas de trabalho, o pânico deixa de existir.